Fala holders! No vídeo de hoje vou comentar um pouquinho sobre Klabin, quanto investir para receber R$100, R$500, R$1.000 e R$10.000 por mês. Se gostarem do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal para mais vídeos como esse e lembrem-se que nada nesse vídeo é recomendação de compra ou de venda de ativos. Primeiramente vou falar um pouquinho sobre o modelo de negócio da Klabin. A Klabin ela planta suas florestas em eucalipto e pinos principalmente. Ela trabalha também com celulose, como fibra curta, fibra longa e fluff, papéis e embalagens, craftliner, papel cartão e reciclados, papel ondulado e sacos industriais. Aqui podemos ver que a Klabin é líder no mercado em relação a papéis de embalagem, principalmente no craftliner e sacos industriais. A destinação das vendas delas está em 67% na parte de alimentos, que é um consumo não cíclico. Não importa como está a economia, a gente não para de comprar alimentos, né? E 13% bens de consumo, outros 12% e construção apenas 8%. No balanço da Klabin, eles falam um pouquinho de como está o mercado de celulose no mundo, porque ela, além de vender papéis, ela ainda exporta celulose em si, que veremos até a seguir como é a receita em cada nicho desse que eles têm. Eles falam aqui que o mercado de celulose é um mercado em crescimento, com um crescimento médio de quase 2% ao ano. Esses últimos anos teve uma queda de 0,4%, mas eles preveem um crescimento de até 2,4% ao ano para os próximos anos em relação à celulose. E aqui eles até colocaram no balanço deles o índice de preço da celulose na Europa nos últimos anos. Podemos ver que a celulose está no pico dela, a praticamente $1.500 por tonelada. Isso pode ter perspectivas ruins para a empresa caso esse preço da celulose caia nos próximos anos. Não tem como termos uma previsibilidade disso. Após analisar o balanço, podemos ver que a Klabin tem uma diversificação que pode resolver certos problemas, como o preço da celulose para o futuro. É por isso que podemos ver uma queda da cotação da Klabin desde o seu último pico, principalmente por conta dessas oscilações de câmbio e possível preço da celulose que o mercado enxerga. Então, muitos têm até medo de se envolver com a Klabin, principalmente por conta de quase metade da sua receita vir oriunda da venda de celulose. Então, isso é um grande risco para a empresa. Aqui podemos ver o mercado de containerboards no mundo, a expectativa de crescimento também. Eles esperam um crescimento de 2% ao ano pelos próximos anos, até 2035 no caso. O mercado de cartões no mundo, um forte crescimento. Até 2035 temos uma média de crescimento de 2% ao ano. E na parte do mercado de sacos industriais, podemos ver uma expectativa de 4,2% de crescimento ao ano até 2030. No seu balanço, a Klabin também fala do e-commerce no mundo, a participação do varejo e o crescimento dele nos últimos anos, principalmente na China, com um crescimento médio de 13,2%, e nos Estados Unidos quase 18%, enquanto no Brasil estamos com um crescimento altíssimo de 22,1% ao ano entre o período de 2019 e 2021. E aqui temos a parte mais importante do vídeo, que é o projeto Puma 2 para o lançamento de duas máquinas, uma de craftliner, outra de papel cartão e craftliner, para a grande expansão dela para esse setor de caixa de papelão e papéis ondulados. A primeira máquina entrou em operação em 30 de agosto de 2021 e só nesse período de início de setembro até final do ano, ela já gerou 99 mil toneladas de papel ondulado ou Eucaliner, e para o ano de 2022 temos uma previsão de até 370 mil toneladas, é a capacidade máxima que ela consegue por enquanto, e 2023 420 mil toneladas para essa primeira máquina. Depois mostrarei alguns cálculos que fiz para a gente ter alguma previsibilidade sobre o que essa máquina vai gerar de EBITDA para a empresa. E a segunda máquina vai produzir cartão e craftliner e ela tem uma capacidade total de 460 mil toneladas por ano. Para esse ano de 2023, ela deve sair agora no segundo trimestre de 23, produzindo para esse ano 190 mil toneladas. Claro que isso aqui, como falei, é a produção máxima, não quer dizer que vai ser exatamente esse valor. Com certeza vai ser um pouco menos que isso. E para 2024, 350 mil toneladas de papel tipo cartão. Antes do projeto Puma 2, a Klabin tinha uma produção de fibras de 3,8 milhões de toneladas ao ano. A capacidade total dela estava em 4,2 milhões de toneladas ao ano. E agora, depois do Puma 2,
as fibras passaram de 4,7 bilhões de toneladas ao ano e a capacidade total de 4,7 milhões de toneladas ao ano. Podemos analisar aqui no balanço da empresa a produção da celulose e papéis. A produção da celulose tri por tri de 22 ficou estável. Papéis, um crescimento de quase 10%, principalmente por conta dessa máquina 1 que começou a funcionar no terceiro tri de 22. Imagina agora em 2023, com o lançamento da segunda máquina, o quanto teremos de acréscimo na produção de celulose e papel para a Klabin. Podemos ver que a Klabin é bastante dolarizada, ela possui vendas no mercado interno e no mercado externo. Em relação a 2021, ela teve um acréscimo de 4% no volume de vendas dela, em comparação com o terceiro tri de 22. O volume de vendas por segmento, como falei, ela ainda possui bastante da sua receita atrelada à venda de celulose. Além do câmbio, a oscilação do preço da celulose afeta bastante o balanço da empresa. E a Klabin está correndo atrás disso, tentando lançar novos projetos, novas máquinas, para não ficar dependente apenas da celulose na sua receita. E aqui podemos ver o volume de vendas, principalmente em relação à parte de embalagens, que teve um aumento de 7%, principalmente por conta daqueles motivos que eu citei no início do vídeo, a maior demanda do e-commerce, a substituição do plástico por papel, principalmente na parte de alimentos. Então isso com certeza vai afetar a Klabin positivamente para os próximos anos. E aqui podemos ver a receita líquida em milhões de reais. A parte de madeira, que é insignificante para a Klabin. A parte de celulose, altamente afetada pelos preços da celulose. Podemos ver aqui que em relação ao terceiro tri de 22 e o segundo tri de 22, teve um aumento de 12%, principalmente por conta do aumento do preço da celulose e também do câmbio. E em relação ao terceiro tri de 21, comparativamente com o terceiro tri de 22, um aumento de 29% da receita, principalmente na parte de celulose. Na parte de papéis, teve um aumento de 7% em relação ao segundo tri de 22, principalmente por conta da máquina nova, que aumentou a quantidade de produção da Klabin e, consequentemente, aumentou a receita da empresa. Podemos ver também a grande demanda dessa parte de papéis e cartões e containers em relação ao terceiro tri de 21 contra o terceiro tri de 22, um aumento de 42% da receita, saindo de 1,2 bilhões quase para 1,7 bilhões praticamente no terceiro tri de 22. Em embalagens temos também um aumento de 8% comparativamente entre os 2 anos e a receita total líquida saiu de 4 bilhões 358 milhões para 5 bilhões 488 milhões, um aumento de 26% entre o terceiro tri de 21 contra o terceiro tri de 22. Podemos ver aqui que houve até um aumento das exportações pela empresa. Em relação ao mercado externo, a Klabin saiu de 39% no terceiro tri de 21 para 42% no terceiro tri de 22, um aumento de 26%, como eu falei, de 4 bi 358 milhões para quase 5 bi e meio no terceiro tri de 22. E como falei para vocês, a Klabin ainda depende bastante de celulose, 37%, embalagem está em 31%, cartões 17% e containerboard 13%. A Klabin, em relação ao seu EBITDA, saiu de quase 2 bilhões de EBITDA no terceiro tri de 21 para 2,3 bilhões, um aumento de 20% entre esses 2 anos e um aumento de 16% entre os 2 trimestres. E o lucro líquido saiu de 972 milhões para um pouco mais de 2 bilhões entre o segundo tri de 22 e o terceiro tri de 22, um aumento de 111%. E podemos ver aqui o EBITDA por segmento. Na celulose, teve um aumento de 16%, saindo de 1 bilhão para 1 bilhão e 200 milhões. Papéis e embalagens, teve um aumento de 24% entre o terceiro tri de 21 e o terceiro tri de 22, saindo de quase 900 milhões para 1,1 bilhão do terceiro tri de 22. Temos aqui uma métrica que eles fizeram, que é o EBITDA ajustado por tonelada. Na celulose, ela saiu de 2.558 para 2.937,
um aumento de 15%, e enquanto nos papéis e embalagens saiu de 1.560 para 1.827. Podemos ver aqui o endividamento da Klabin está em 21 bilhões, mas a maioria desse endividamento está para o longo prazo. Eles têm um caixa de um pouco mais de 6 bilhões de reais. A dívida líquida por EBITDA da empresa em reais está em 2,7 dívida líquida por EBITDA, e em relação ao dólar está em 2,6 dívida líquida. Então quer dizer que se a empresa pegar toda a receita dela em 2,7 anos, ela quitaria toda a dívida dela. A dívida da empresa está em dólar, 92% fixada em dólar, e a dívida em real que ela possui está em 27% no CDI, 71% no IPCA, e o caixa total dela é 12% em dólar e quase 90% em real. E podemos ver que a alavancagem da empresa não está tão alta, principalmente se formos comparar com o período de 2016, que foi o pico de alavancagem em relação ao projeto Puma 1, que a empresa chegou a uma taxa de dívida por EBITDA de praticamente 6. Com o anúncio do Puma 2, a dívida da empresa estava bem controlada. Provavelmente vamos ter uma diminuição da dívida para os próximos anos bem tranquilamente, principalmente por conta do início do projeto Puma 2 totalmente agora no segundo tri de 23. A empresa tem a política de endividamento financeiro que fala que eles tentam ter o controle de ficar sempre entre 2,5 a 3,5 dívida líquida por EBITDA, fora dos ciclos de investimento, e em ciclos de investimento eles ficam de 3,5 vezes a 4,5 vezes dívida líquida por EBITDA. E como eu falei, a maioria da dívida da Klabin está para o longo prazo, como podemos ver, 5,5 bi para 2029 para a amortização e quase 8 bilhões entre 2032 a 2049. As amortizações anuais nos próximos anos da Klabin estão bem tranquilas, uma dívida de 1,5 bi para 2023, 1,2 bi para 2024, quase 1,3 bi para 2025. Fora os reajustes que vão acontecer em relação ao dólar e ao IPCA. E aqui podemos ver o ROIC, o retorno do capital investido da empresa, que ela vem trabalhando bastante para aumentar o seu ROIC nos últimos anos. De 2010 a 2015, teve um ROIC médio de 9%, com crescimento ano a ano desse ROIC. E após 2016, com o início dos projetos Puma 1 e 2, a Klabin saiu de 9% para 14% de ROIC nesses últimos 5 anos, principalmente por conta desses novos projetos, que fez com que a empresa fosse totalmente não mais dependente da celulose como sua principal fonte de receita. A Klabin sempre pagou dividendos, mas nunca pagou dividendos extraordinários, como podemos ver aqui. A Klabin, desde 2013, sempre pagou constantemente e de forma crescente seus dividendos. 2020 não pôde pagar por conta da pandemia, e agora 2022 teve um grande crescimento nos seus dividendos, principalmente por conta do aumento de receitas e do EBITDA da empresa. A Klabin costuma pagar dividendos normalmente 4 vezes ao ano: fevereiro, abril, julho e outubro. Eu fiz algumas contas considerando principalmente a primeira máquina que vai entrar totalmente em produção nesse ano e a segunda máquina que vai entrar em operação agora no segundo tri de 23. Então podemos ter aqui um aumento de 420 mil toneladas ao ano em 2023 para a primeira máquina, 190 mil toneladas ao ano para a segunda máquina. Isso daria mais ou menos um acréscimo de quase um pouco mais de 1 bilhão no EBITDA da empresa, mas lembrando que isso tem a ver principalmente com a capacidade máxima de produção da máquina. Não quer dizer que vai ser esse número. Para 2024, eles têm uma estimativa da primeira máquina produzir 450 mil toneladas ao ano, e enquanto que a segunda máquina vai produzir 350 mil toneladas ao ano. Isso seria um acréscimo de quase 1,5 bilhões para o EBITDA da empresa para 2024. E sabendo disso, podemos calcular a projeção de dividendos para a Klabin para esse ano de 2023. E 3 estimativas, a otimista, a mediana e a pessimista. Para a otimista, o EBITDA ajustado de 2023 seria de 9,6 bilhões. Esse EBITDA geraria um dividendo por ação de 34 centavos para a Klabin 3 e Klabin 4 e 1,70 para a Klabin 11, levando em consideração o payout de 20% do EBITDA ajustado. Então é só pegar
9,6 bilhões, dividir pela base acionária da Klabin, que é um pouco mais de 5 bilhões e meio de ações, e depois tirar 20% disso, teremos 0,34 centavos por ação. Corresponde ao dividend yield de quase 9%. Meu preço teto para a Klabin com essa lucratividade seria R$ 4,25. Isso na estimativa otimista. E na estimativa mediana, 9,2 bilhões, 20% do EBITDA ajustado seria 32 centavos. Isso seria um dividend yield de 8,3%. Meu preço teto, R$ 4,00. Na estimativa pessimista, 8,8 bilhões do EBITDA ajustado. Para a Klabin 3 e Klabin 4 seria 30 centavos de dividendos. R$ 1,55 para a Klabin 11, no payout de 20% do EBITDA ajustado. Isso seria um dividend yield de quase 8%. Meu preço teto estaria em R$ 3,75. Então a margem de segurança seria negativa, já que o preço teto está abaixo da cotação atual. Então quer dizer que a empresa está cara, levando em consideração essa estimativa pessimista. E aqui bem rapidamente, na projeção otimista, se você quer uma renda mensal de R$ 100, R$ 500, R$ 1.000 e R$ 10.000, quantas ações você precisa para ter cada uma dessas rendas? Para ter uma renda mensal de R$ 100, eu coloquei que o dividendo anual seria de R$ 1.200, então precisaria de 3.530 ações de Klabin e você teria que desembolsar R$ 13.700 praticamente para conseguir essa quantidade de ações desse preço de agora, de R$ 3,88 da Klabin. Para R$ 500, você precisaria de 17.650 ações, mais ou menos, o que daria R$ 68.500 desembolsados para adquirir essa quantidade de ações, que gerariam para você R$ 500 por mês ou R$ 6.000 por ano. Para uma renda de R$ 1.000, precisaria um dividendo anual de R$ 12.000. Então, você precisaria de 35.300 ações praticamente de Klabin 3, o que você precisaria desembolsar R$ 136.940 para conseguir essa quantidade de ações. E uma renda mensal de R$ 10.000, você precisaria de um dividendo anual de R$ 120.000, o que seria necessário 352.941 ações de Klabin, precisaria de R$ 1.370.000 praticamente para conseguir essa quantidade de ações de Klabin. E lembre-se, como eu já falei até no vídeo da Taesa, eu não consigo chegar nos R$ 100, então corta o zero, tenta R$ 10 mensais, vão acumulando essa quantidade de ações. Tentem sempre pagar barato pelas empresas, mas não liguem tanto pelo patrimônio. Foquem principalmente na quantidade de ações, porque o dividendo é pago por ação e não por valor investido. Lembrem-se sempre disso. Então é isso, galera. Para o vídeo de hoje foi só. Eu espero que vocês tenham entendido bastante como é o case da empresa. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. Deixe um comentário aqui se vocês possuem Klabin ou não na carteira. Eu, pessoalmente, ainda não possuo Klabin. Estou esperando um preço mais agradável para comprar, uma mais segurança maior. Lembre-se que nada nesse vídeo é recomendação de compra ou de venda de ativos. E até o próximo vídeo. Um forte abraço.